Passamos agora ao painel Estratégias e Possibilidades de Aumento de Produtividade. O que é preciso construir e novos desafios na lavoura. Convidamos o moderador Antônio Gutiel para subir ao palco. Formado em agronomia, com pós-graduação em agronegócio pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-graduação em fertilidade de solos pela UEM, MBA em ecofisiologia e produção vegetal pela INSEA e MBA em marketing com ênfase em vendas pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é Tech Sales da Monsanto, coordenador geral do projeto Construindo e Desafiando a Produtividade e vice-presidente do Clube de Irrigação. Convidamos os palestrantes Dione Dinael Roers, técnico agrícola pelo Cefet Bento Gonçalves. Dione tem graduação em agronomia pela URGS, possui mestrado em ciências do solo pela mesma instituição e MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalha há 7 anos na Monsanto, atuando no Intacta, no oeste do Paraná, e como representante comercial e sênior região de Santa Maria. Sejam muito bem-vindos, os dois convidados. Também convidamos Marcelo Antunes, graduado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Marcelo tem especialização em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa e MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas. É responsável pela área de desenvolvimento de mercado na Stoller do Brasil, para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com ampla experiência em fertilidade do solo, nutrição, fisiologia de plantas e tecnologia de aplicação. Seja bem-vindo, Marcelo. Convidamos ainda, calma que tem mais. Obrigada. Felipe Arthur Baron, graduado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria. Felipe tem curso técnico profissionalizante pela Escola Técnica Estadual 25 de Julho, mestrando do programa de pós-graduação em agricultura de precisão pela Universidade Federal de Santa Maria e participou no período de 2012 a 2016 como bolsista do Laboratório LabSul. Atualmente é consultor técnico do projeto Construindo e Desafiando a Produtividade. Seja bem-vindo. Convidamos também Giovanni Bassegio, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009. Giovanni é coordenador comercial da Iara Brasil Fertilizantes. Foi coordenador, de 2010 até 2014 nos municípios de Passo Fundo e Balsas, no Maranhão. Atualmente é representante técnico de vendas da Decalb no município de Vacaria. De 2014 até o presente momento, tem pós-graduação em nutrição e adubação racional de plantas de lavoura pelo Instituto INSIA. Seja bem-vindo, Giovanni. E convidamos ainda Sidney Ritter, que é formado pela UDESC, foi bolsista CNPq de renovação do solo e tem pós pelo INSIA em fertilidade e nutrição de plantas. É isto? Falei certo? E atua na Monsanto. Sejam todos muito bem-vindos, um bom painel a todos. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento, ao professor Sanchi, que tem nos convidado a estar participando. A gente vai quebrar totalmente o protocolo. Vocês estão vendo aqui tem um grupo de consultores. A gente vai apresentar uma apresentação aqui para vocês e vai ser uma dinâmica que a gente vai fazer. Nós vamos trazer tudo que vocês viram, eu consegui acompanhar desde ontem algumas palestras, a gente vai trazer para o antes da porteira, nós vamos trazer para dentro da nossa realidade. Eu tenho 18 anos de mercado,
Estou 10 anos em multinacional, sou natural de Dom Pedrito, todos aqui praticamente são filhos de produtores, pequenos, grandes produtores, e a gente sabe a realidade. Então tudo que a gente viu, a gente vai trazer para antes da porteira e vamos tentar passar várias informações. Nosso tempo é curto, tá? Então a gente vai fazer um bate-papo mais para vocês. Aqui nós temos grupos de consultores e multinacionais que atendem vários clientes, então atendemos clientes de 1 hectare até clientes de 10 mil hectares, e a gente vai estar passando um pouco do nosso conhecimento e um pouco que a gente vem fazendo num novo projeto também, que se chama Construindo e Desafiando a Produtividade. Esse projeto, pessoal, é um projeto... Desculpa que não me adaptei ainda com a... Esse projeto é um projeto a nível, eu diria, nível mundial. Ainda não existe, se tu for procurar na internet, é um lugar, um projeto que tem esse grupo de empresa, um pool de empresa com um único objetivo. No final do dia, tentar trazer mais renda ao produtor, de uma forma sustentável, trabalhando dentro de um sistema de produção. O que nos levou, o que foi a motivação para a gente chegar a construir esse projeto? Principalmente tentar manter médias elevadas de produtividade em áreas irrigadas e em áreas de sequeiros. Hoje nós temos, como a gente trabalha com muita diversidade de produtores, tipo de investimento, a gente tem produtores hoje colhendo 50 sacos de soja, nós temos produtores colhendo 100, 110 sacos de soja, aconteceu esse ano. Dentro desses produtores que estão colhendo aí seus 90, 95 sacos, 80 sacos, por que a gente não está conseguindo essa uniformidade dentro do próprio talhão? Então a gente vai falar muito aqui hoje, e tudo se resume no final do dia de tudo que vocês estão escutando e tudo que vocês escutaram ontem, se resume em raiz, palha e água no sistema. Eu tive a oportunidade de ser o vice-presidente do Clube da Irrigação. Hoje quem toca esse projeto é o engenheiro agrônomo Giovanni, que faz parte da Decalb. O Rio Grande do Sul é um país, é um estado que chove muito. Nós temos aqui no norte do estado, em média, nós temos trabalhos de doutorado dos últimos 50 anos, 1.700 milímetros de chuva. E cadê essa água? Fica uma lavoura hoje fica 20, 30 dias sem estiagem, que aconteceu esse ano, e nós temos decréscimos absurdos de produtividade. Então é isso que a gente vai botar, a gente vai passar um pouco de vocês, o que a gente está fazendo, como é que a gente está fazendo essas recomendações. E baseado nisso, você criou esse projeto. Outra coisa, levando também em consideração, a gente está pegando várias informações que vão ser geradas dentro desse projeto, vários mapas. A gente tem hoje um pool de produtores que estão participando, e a gente está trazendo tudo para dentro de uma plataforma digital. Nós temos agricultores com agricultura de precisão, e isso serve um ponto de atenção, que eles reclamam muito da estagnou a produtividade, não conseguem mais levantar o índice de produtividade. O que está acontecendo? O objetivo desse projeto é a gente ficar 4 anos nessas propriedades, depois o engenheiro agrônomo Barum vai estar falando rapidamente, vai estar apresentando para vocês, e tentar desses 4 anos fazer que ele irradie esse sistema que está sendo adotado nesses talhões, que são talhões de 50 a 100 hectares, onde a gente está bancando o produtor, fazendo análise de 0 a 15, 15 a 30, e mais pneumetria de 0 a 60. E vamos gerar muitos, mas muitos dados. Vocês possivelmente não vão ter acessos a essas informações. Gostaria de chamar então o engenheiro agrônomo Barum, e falar, porque aqui a gente tem um público de bastante estudantes, a informação que vocês levam daqui, ninguém tira de vocês. Se atualizem, se atualizem, se atualizem. Eu venho de multinacional, amanhã depois, nós empregamos muitos engenheiros agrônomos que estão saindo do mercado. Muitas empresas estão de olho, mas quem que a gente pega? A gente pega aquele cara que está se destacando. Pessoal, férias é para fazer estágio. Eu falo isso para os meus filhos. Férias é para fazer estágio. A gente, com uma vida de profissional, já tive no lugar de vocês, procure vão fazer estágios extracurriculares, estudem inglês. A agricultura moderna e a agricultura digital, ela não está chegando, ela já chegou. Vocês vão ter talvez clientes que amanhã depois vocês vão estar saindo para o mercado, que vão agarrar essa ferramenta aqui e vão simplesmente olhar aquele talhão baseado no ambiente de produção e vão saber tudo da fazenda, que é diagnóstico, como é que vocês vão fazer essa diagnóstico, vocês vão ser cobrados. Outra coisa, pessoal, multinacional, produtos, não sejam vendedores, sejam consultores, porque baseado numa agricultura agora digital,
produtor vai saber quais os híbridos, quais os produtos que estão funcionando e não estão funcionando. Ele vai conseguir ver os erros de plantio que vem fazendo na fazenda, vai conseguir ver erros de pulverização, erros dentro da forma que nós estamos recomendando a adubação para ele. Então a gente tem que ter esperto, a gente tá sempre se atualizando. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao LabSul, ao professor Santi, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, ao projeto Construindo Desafiando a Produtividade, pela oportunidade de proporcionar esse momento, de poder estar aqui participando, contribuindo com essas informações. É um privilégio estar participando do terceiro workshop LabSul. Primeiro e segundo, tive a oportunidade de participar como organizador, participava do laboratório professor Santi. Atualmente ainda sou orientado professor, né, professor? Mas do mestrado em Santa Maria, mestrado profissional em agricultura de precisão, e é uma oportunidade única estar aqui presente também neste terceiro evento, contribuindo com as informações para o evento. Então, dando continuidade ao que o Antônio comentou, dessa questão da oportunidade, o que nos motivou a fazer isso, nós vamos comentar o que é mais o projeto. Então, a missão do projeto é aumentar a produtividade, mas não só a produtividade do produtor, também a rentabilidade, pensar nessa questão da rentabilidade. De nada adianta nós produzir 120, 150 sacos de soja, 300, 350 sacos de milho, se a rentabilidade do produtor não está aumentando. Então, nós estamos pensando nesse custo-benefício, utilizar produtos realmente que vão dar resultados. E quando nós pensamos em tudo que já foi falado, em agricultura de precisão, que nós vamos estar trabalhando, utilizar a quantidade certa de produtos no local necessário, é fácil de nós saber que vai ser um sistema sustentável. Nós vamos estar trabalhando com sustentabilidade, produzindo alimentos com qualidade, com a quantidade necessária de insumos para essa produção. A visão do projeto é conhecer de forma detalhada cada talhão da lavoura, através da agricultura digital. Então, a gente vai trabalhar com a Climate Field View, posteriormente vamos comentar um pouco mais sobre essa ferramenta, e vamos estar sobrepondo informações anualmente. O Antônio comentou que nós vamos ter uma quantidade muito grande de informações, mapa de fertilidade, de compactação, resistência à penetração, colheita. O que acontece muitas vezes? Os produtores salvam o mapa de colheita no computador, gera um mapa de plantio, fica em outro computador e chega daqui 2, 3 anos, você nem sabe o que aconteceu há 3 anos atrás na tua propriedade. Assim você vai sobrepor informações, vai ser possível nós saber o que fazer em cada local e por que fazer. Essa questão da resistência à penetração, nós vamos trabalhar, fazer análise de 0 a 60 centímetros. Ontem foi conversado muito sobre isso. E aí nós temos vários pontos de vista. Qual que é o valor ideal da resistência à penetração para que limita a produtividade? É 2.500 kPa? É 2.000? Então, o interessante disso, de você ter informação sobreposta, é realmente você ver se essa resistência à penetração está ou não limitando a produtividade. Então, você vai ter o parâmetro de resistência à penetração, você vai lá no mapa de colheita, por exemplo, você vai ver se realmente limitou a produtividade ou não limitou. Aí você tem duas informações, você vai ter informação de plantio, tudo, que vai possibilitar cada vez mais nos tomar decisões mais corretas e seguras. Os valores, então, é o comprometimento com o produtor rural, essa inovação que nós vamos estar trazendo através das empresas, através da universidade, e essa qualidade das informações. Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, como é que nós vamos fazer para conseguir todos esses fatores, unir tudo isso? Então, nós vamos trabalhar primeiramente com esse diagnóstico das áreas, vamos fazer análise de solo, compactação, ver o histórico de plantas daninhas do produtor, observar o que está acontecendo naquela propriedade. A partir disso, partir para as recomendações, conversando com o produtor, tentando interagir o máximo possível para o produtor compreender o que está sendo feito e por que está sendo feito. Por que isso? Porque a implementação, quem vai fazer é o produtor rural. Então não adianta nós trazer uma recomendação que o produtor não vai entender, que ele não vai fazer isso. Então nós vamos trabalhar dessa forma conjunta com o produtor. E a partir disso, da implementação, então, esse acompanhamento, nós fizemos acompanhamentos periódicos na propriedade, na cultura principal, que na soja, no milho e também na planta de cobertura. Por que nós fizemos acompanhamento da planta de cobertura? Pois para você, de nada adianta trazer o melhor cultivar, o melhor híbrido de milho, se tu não tem um ambiente favorável para essa cultura se desenvolver, então você não vai produzir bem. Por isso que nós vamos fazer esse acompanhamento, nós vamos proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento do melhor híbrido, da melhor cultivar, para que nós tenhamos realmente a melhor performance dos produtos a ser utilizado.
E após isso nós fizemos esse acompanhamento. Então, ao final de cada ciclo, de cada cultura, nós vamos estar acompanhando o que nós fizemos, o que mudamos, o que deu certo, o que nós temos que continuar mudando, e assim posteriormente. Quanto à localização das áreas, esses são os produtores que nós temos atualmente do projeto, são 14 produtores que estão localizados no norte do Rio Grande do Sul. O projeto iniciou primeiramente no norte do Rio Grande do Sul, a ideia é expandir agora para o sul do Rio Grande do Sul e abranger também essa região. Nós temos áreas que variam de 50 a 150 hectares. Por que esse tamanho de área? Que é realmente para nós ter uma área que represente a propriedade, que dê para nós tirar essas informações. Todas essas empresas que estão participando do projeto, elas têm uma quantidade muito grande de informações, de pesquisa. E aí nós vamos estar levando isso para o produtor, quando nós, um fator, vamos dizer, aumenta 1% de produtividade, outro 2%. E unindo tudo isso, é aquela questão que foi comentada ontem já no evento. Quando nós unimos todos os fatores, é possível alavancar a produtividade. Um único fator não vai solucionar esse problema. Então, nós vamos estar levando isso a nível de propriedade. Para isso, nós temos que ter essa interação entre empresas e produtores. As empresas têm a responsabilidade de trazer o posicionamento dos produtos, como esse produto é utilizado. E o produtor tem que assegurar a correta utilização desse produto em doses, momentos, enfim. As empresas, junto com a universidade, vamos estar identificando os fatores limitantes nessa área, nesse talhão, e o produtor vai ter que trabalhar essas maneiras sugeridas. Alguns fatores talvez vai ser corrigido a curto prazo, outros a médio prazo e muitos talvez até a longo prazo. E as empresas também têm a missão de auxiliar na tomada de decisão em outros talhões, assim como o produtor vai ter essa oportunidade de estar observando os resultados, o que conseguimos melhorar nessa área e estar levando para as outras áreas da sua propriedade. Alô. Pessoal, acho que faltou falar um pouco também que a Universidade Federal de Santa Maria tem um papel muito importante aqui no projeto. O professor Santi hoje é nosso orientador e ele está aberto, abrimos as portas dessas áreas para a gente fazer bastante experimentos, não experimentos de uma forma experimental, mas que dê resultados, mas que a gente trabalhe bastante com o sistema. O objetivo é construir perfil de solos, tentar melhorar o perfil dos solos nesses 4 anos, que se for ver é um tempo muito curto, né? E entrando mais, o nosso tempo é curto e a gente gosta de falar, e eu, pessoa que gosta, mudei de microfone, porque senão eu não consigo gesticular, e gaúcho só fala gesticulando, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho do que a gente vem fazendo dentro das propriedades. Pessoal, é o beabá. Eu vi ontem nós temos muito trabalhos científicos excelentes. A gente vai em muito congresso. Quanto disso está sendo usado dentro das propriedades? Muitos filhos de produtor aqui. Quanto vocês estão conseguindo influenciar o pai de vocês a fazer o que está falando aqui? Esse é um grande paradigma, pessoal. A gente tem que começar a influenciar de uma forma que faça com que eles olhem a área, muitas vezes o módulo rural nosso, em médio do Rio Grande do Sul, a gente está falando de 30 a 50 hectares. Esse é o módulo rural médio. O módulo rural médio aqui do norte do estado, onde eu estou há 10 anos, é 30 hectares. Se o cara realmente não for eficiente, ele sai da atividade. Então a gente precisa ser eficiente dentro da propriedade. Isso aqui é um dado que a gente tem da Monsanto, da Universidade de Nebraska. Olha a possibilidade que a gente tem de aumento de produção dentro do Brasil, já pegando uma partezinha da Argentina aqui. Produção relativa é igual a produtividade atual dividido sobre a produção potencial. Hoje nós temos produtores produzindo, como eu disse, 212 toneladas de milho, baseado em germoplasma, em tecnologia, isso é normal. Aí tem um ponto onde eu fui falando, não, mas o germoplasma, se tu pegar as produtividades, em 2008 a gente falava de 7 mil sacos, 7 mil quilos de milho, 8 mil quilos, e hoje nós estamos falando de 12 é média. Pessoal, sabe o que mudou nisso aí? Quando eu entrei, eu tive a oportunidade de trabalhar quase 10 anos no Paraná, numa grande cooperativa, e quando eu entrei estava na Monsanto, na Decalp, estava sendo feito lançando o Wildiger. A partir daquele momento, com o germoplasma novo, com essa inserção, a gente conseguiu se elevar a produtividade para 10 toneladas, trabalhando uma população de materiais modernos, populações mais elevadas. Mas o germoplasma influenciou, mas a biotecnologia influenciou muito. Se tu pegar o manejo do produtor, aquele cara que produzia 10 anos atrás, e tu ir na propriedade dele, olhar hoje, está fazendo a mesma adubação.
mesma adubação. Mas esse ganho de tecnologia, esse ganho de produtividade, pessoal, foi germoplasma e biotecnologia. Não foi 90% e continua fazendo aquele mesmo manejo que fazia lá atrás. Exceções, salvo exceções, muitos produtores vêm melhorando seu manejo. Gradativamente, mas a base ainda é o mesmo manejo que aquele cara produzia aquela soja 10 anos atrás, colhia 40 sacos, agora produz 60 sacos, acha ruim, produz 70. Mas vai ver o manejo que ele fazia, é o mesmo manejo. É que eu estou falando, estamos trazendo para dentro da nossa realidade. Então, o que a gente precisa? Influenciar essas pessoas. E a gente tem uma grande oportunidade, e a gente tem uma grande oportunidade de realmente aumentar nossas produtividades. Em uma média, a gente está falando de milho em 46%, soja 30%. Sim, mas a produtividade média do Rio Grande do Sul em soja, a gente está falando em 3, 4 mil quilos por hectare. Milho, é a pior média do Brasil é no Rio Grande do Sul, porque a gente tem um mercado de troca, um mercado de faz de conta. Quando nós temos um produtor colhendo aí 200 sacos, 220 sacos, e produtor colhendo 60 sacos. Então nós temos uma média do Rio Grande do Sul, é pior que a média do Alagoas, pior do que a região de Sergipe, é a média de produção do Rio Grande do Sul, só para você ter uma ideia. Então, mas essa é uma oportunidade, então a gente tem uma grande oportunidade. Como a gente vai conseguir chegar a essas médias de produtividade, porém, na maior parte da propriedade? De onde vem a produtividade, pessoal? Isso é um ponto. Pessoas, nós faremos a diferença. Pessoal, eu vou fazer 20 anos quase formado. Sou profissional, me divirto trabalhando. Sou profissional realizado. Gosto de fazer agronomia. Então sou profissional realizado. Agronomia é para quem gosta, pessoal. Se vocês forem bons profissionais, todo mundo vai ganhar dinheiro, pessoal. Mas sejam bons profissionais. Vocês vão morrer, mas morro se atualizando. Morro ajudando o produtor. Eu sei que eu faço a diferença no campo. Eu visto a camiseta da empresa. Tenho a honra de dizer que eu sei que eu estou fazendo a diferença na agronomia das pessoas, pelo menos, que eu tento ajudar. Tecnologias. As tecnologias estão chegando. Pessoal, não vai parar. Só que a gente precisa proteger. As tecnologias, hoje em soja, a biotecnologia, ela está vendo como ferramenta, ela não é a salvação. Então a gente está tendo muitas vezes, nós tínhamos produtores agora, 7 anos você não fazia simplesmente, falando e puxando para milho, plantava os milho, dessecava, muitas vezes sem inseticida, depois colhiam, faziam um tratamentinho ali, andava um atrasinho, colhiam o milho. Hoje, no passado não tivemos o inverno, tivemos uma proliferação absurda de pragas de difícil controle. Tivemos problema em áreas. É o problema da tecnologia? Não, a tecnologia é uma ferramenta. A gente precisa proteger essas tecnologias, senão a gente vai regredir. Vamos plantar milho convencional, pessoal. Tem gente falando fazer cobertura com milho. Planta milho e desseca depois, para fazer cobertura, para fazer reciclagem. Olha o absurdo. Já vi pesquisador falando isso. Se o cara plantar o milho e não fizer o controle, ele vai estar criando populações resistentes àquela biotecnologia. Isso vale para todas as outras, para a soja e para outros cultivares que vêm geneticamente modificados ou com algum gene. Então, pessoal, a gente precisa proteger, através de como? Refúgio. Nós, agrônomos, precisamos estar caminhando na lavoura. O produtor precisa voltar, pelo menos na fase inicial, caminhando na lavoura. As decisões são rápidas, pessoal. Quem toma as decisões rápidas somos nós. Não adianta nós tomar decisões depois que o problema já está instalado. Desculpa. Produtos, germoplasmas. O germoplasma cada vez vai por... Essas empresas como a Monsanto, que ainda é Monsanto, pessoal, não é Bayer ainda. Alguém falou afinal da Monsanto, não é Monsanto, ainda é Monsanto. Tem todo ainda até ter nosso dia one day que a gente fala, ainda vai um tempo, eu acho que mais 2, 3 meses. São plataformas distintas. Vai ser uma empresa que vai fazer uma interação, e para quem conhece, eu acredito que vai vir muita tecnologia e produtos novos. No final do dia, pessoal, no final do dia, todo mundo quer ganhar dinheiro. Hipocrisia eu falar, não, vamos lançar produtos, vamos dar. Pessoal, tem família, todo mundo tem família. Uma empresa tem 50 mil funcionários. Todo mundo tem família, todo mundo está aqui para ganhar dinheiro, de uma forma sustentável, né? Mas eu pergunto para vocês, semente é insumo ou é matéria-prima? O que tu vê quando acontece as feiras? Primeira coisa que o produtor vai é ver máquina. Compra uma máquina de 1 milhão, depois não quer pagar R$3 por uma semente fiscalizada. Sendo que quem é que vai pagar aquela máquina de 1 milhão? É a semente, pessoal. Pessoal, semente.
Quando eu vou num evento, a primeira coisa, vou lá ver o que tem de novo nessa área, o que estão trazendo de germoplasmas novos, variedades novas, que eu vou implementar na minha lavoura, baseado no ambiente de produção, e aí vai fazer que eu pague a minha máquina, minha terra, o estudo de vocês, é a semente, cara. E o Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, é o estado que menos usa semente fiscalizada. Morei muito tempo no Paraná, no Porto do Paraná ainda, pessoal, quase 90%, pessoal. Agora, olha os índices de produtividade. Nós temos produtores hoje de 3, 4 mil hectares produzindo 45, 50 sacos. Eu acho que está bom, pessoal. O cara de 500 hectares, muito mais eficiente, produzindo 80, 90 sacos. Produzindo seus 220, 280 sacos embaixo do pivô. Temos que ser eficiente. O que define produtividade? Nesse momento, então, eu vou chamar o Marcelo, e eu gostaria que o Marcelo falasse um pouquinho desse slide, desse um breve comentário. O Marcelo é da Stoller, e a parte de fisiologia eu vou deixar um pouco para ele falar, ele tem um bom conhecimento técnico. Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que um dos palestrantes anteriores falaram que mais de 50 fatores afetam a produtividade. E ele tem toda a razão quando ele fala de que mais de 50 fatores afetam a produtividade. Pensando nesses 50 fatores, por que a gente trata eles de forma isolada? Eu vi o mesmo palestrante falando assim, eu corrijo calcário, eu corrijo fósforo, mas por que eu não olho a minha lavoura de uma forma sistêmica? Por que eu não entendo a minha planta de uma forma sistêmica? A agricultura é um negócio complexo, a planta é complexa, e todas as sínteses, reações, estão acontecendo de forma concomitantemente, juntos, acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente não pode falar assim, esse ano eu vou corrigir meu calcário, o ano que vem eu vou corrigir meu fósforo, o outro ano eu vou corrigir meu potássio. A gente tem que fazer tudo junto. A gente tem que começar a olhar a planta e a agricultura de forma como um sistema complexo que a gente tem que atuar em todas as frentes. E aí a gente tem que atuar desde conhecer muito bem o meu solo, aí a agricultura de precisão pode ajudar a gente muito, pode contribuir com isso, para a gente ter uma recomendação de fertilizantes e corretivos adequada, no momento adequado. Eu tenho que conhecer o meu ambiente de produção, aonde eu estou inserido, se é no norte do estado do Rio Grande do Sul, se é no sul do Rio Grande do Sul, se é no Paraná, qual é a minha umidade, qual que é a minha melhor umidade para plantar, a incidência luminosa que eu tenho, para eu escolher a melhor variedade que o Antônio falou, o germoplasma mais adaptado para a minha realidade. Tá? A planta, ela não come fertilizante, ela bebe fertilizante. Então, sem água, sem esse fertilizante, ou sem esses nutrientes estarem disponíveis, é impossível a gente ter produtividade. Então, fazer raiz, como o Antônio falou, é fundamental para a gente poder o quê? Ter mais exploração de solo onde tenha água e nutrientes. Tá? E quando a gente pensa em manejo, né, a gente está falando de todas as intervenções que a gente pode fazer no momento adequado. É conhecer a minha planta para saber quando que eu tenho que fazer as minhas intervenções. Quando que eu tenho que controlar as pragas, quando eu tenho que controlar as doenças. Quais ferramentas eu vou utilizar para tudo isso. Então, o Antônio falou muito bem, todos vocês aqui têm que ter pegar as informações que a gente passar, utilizar como conhecimento, ou seja, correlacionar. As tecnologias, as ferramentas, não vão substituir o que está por trás dela, que é o engenheiro agrônomo, que é alguém bem formado, que é alguém que consiga correlacionar todos esses 56 fatores para fazer uma agricultura melhor. E a agricultura digital, ela vem auxiliar vocês, vem auxiliar a gente. Ela permite que a gente tenha num banco de dados todas essas informações. Permite que eu organize melhor essas informações para tomar uma decisão melhor. Tá? Então, assim, conhecer todos os fatores é extremamente importante e a gente correlacionar o agrônomo bem formado, com bom estudo, consegue extrair valor de todas essas informações, transformar as informações em conhecimento. Tá bom? Pessoal, mudanças, o aumento significativo na produtividade das lavouras, regido em grande parte do desenvolvimento genético e manejo. É base. Hoje, se tu for ver, se tu pegar o antes da porteira e se eu começar a analisar, e a gente
cruzar um gráfico, uma curva, e a gente tem muito dados de produtividade desse ano, pessoal, é o beabá. Quem fez manejo agora de inverno? Eu sei que tivemos um inverno seco, mas quem fez realmente manejo? Quem está fazendo calagem no inverno? Calagem, pessoal. Se eu tenho uma planta que ela está produzindo, pessoal, e me desculpa as empresas de agricultura e precisão, nós trabalhamos, eu gosto de trabalhar muito em extração, não em exportação. Se tu quer produzir, se tu for trabalhar, pensar em exportação, tu vai estagnar e não vai conseguir sair do patamar de produtividade. Porque quanto mais tu produz, muitas vezes tu vai estar acidificando, porque tu vai estar botando muitas vezes, trabalhando com uma adubação maior, um aporte de adubação mais forte, e eu vou acidificar. A calagem tem que ser uma prática frequente nas nossas lavouras. Nós temos clientes que a cada um ano e meio, entram com gesso, um ano com gesso, um ano com calagem. Ah, mas olha os absurdos. Nós temos áreas que a gente pega agora, a gente tem, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 5.000 análises fechando agora de solos desse projeto. Tu começa a ver análises, cara, tem produtor produzindo 60, 70 sacos, se tu for pegar o V% lá, muitas vezes extremamente baixo, com potássio, fósforo extremamente alto, só que ele está adubando e esses nutrientes não estão sendo absorvidos. Tem N fatores, mas o que a gente tem que começar a olhar é para o pós-colheita. Preciso fazer um pós-colheita limpo, isso depois a gente vai estar comentando. E tudo isso, pessoal, desculpa que eu vou apertar aqui. E tudo isso, antes nós tínhamos essas práticas separadas e isso entrou no dossiel. Tudo interliga, começa com um plantio direto, manejo conservacionista, melhoramento genético, a biotecnologia e a funila para a agricultura digital. Veja que a gente está começamos falando em agricultura digital, que a gente está vivendo já esse momento. Nós estamos mais com 1,5 milhão de hectares já com a plataforma agricultura digital no Brasil. Então vocês que vão estar saindo amanhã e vão estar se deparando com esse mercado, não esqueçam, vocês vão ter que estar fazendo essas interações de mapas. O produtor vai estar junto contigo, abrindo aquele talhão, vendo tudo, desde tudo que aconteceu, vendo análise de solo e vai pedir opinião para vocês, o que nós vamos fazer agora. Baseado nesse meu diagnóstico, faz um diagnóstico aí para mim. Qual é o cultivar que eu vou botar? Qual é a adubação que eu vou fazer? Então, tudo isso virou um dossiê, está tudo hoje voltado a uma agricultura digital. Gostaria de chamar agora o Sidney, engenheiro agrônomo, para falar um pouquinho sobre o plantio direto. Bom dia, pessoal, tudo bem? Peço desculpa aqui pela minha voz, que eu acabei de passar por uma gripinha básica aqui do sul, tá, pessoal? Pessoal, a gente precisa olhar para a nossa agricultura, para o nosso talhão, o dia a dia, lá para o nosso agricultor, cada vez mais como um sistema, como um ambiente de produção. O Marcelo foi muito feliz, ele citou antes todos os fatores que interferem diretamente na produção. São muitos fatores, são mais de 50 fatores, né? Isso já foi falado aqui no evento. Mas um modelo bem prático da gente entender qual é o meu real ambiente de produção. O Antônio citou agora, através de uma ferramenta que a gente tem, né? É a medida da produtividade. Conhecer cada parte desse talhão, ou os subtalhões que eu tenho, né, dentro desse talhão. E o ambiente, a forma mais prática de medir esse ambiente é através da própria produtividade, sabendo o histórico dessa produtividade, né? Então a gente trabalha normalmente com uma média de 4 anos de produtividade desse talhão. A produtividade é o reflexo de todos aqueles fatores que interferem. E a partir de agora, os próximos anos, junto com a ferramenta Climate Field View, a gente vai também poder fazer posicionamento ou a prescrição, por exemplo, de população, né, dentro do talhão, a partir do momento que a gente souber realmente qual que é o ambiente de produção, né. Os germoplasmas, isso vale para a nossa companhia, como para outras também, eles vão vir com uma população já pré-escrita, né, com base naquela capacidade de produtividade que o meu talhão possui. Eu vou trabalhar com uma população 60 mil plantas no milho num ambiente de menor produtividade ou de 80 mil de maior produtividade, ou seja, essa produtividade é o ambiente de produção do meu talhão, tá? E não tem como a gente falar em altos rendimentos se a gente não olhar para a nossa agricultura, para o nosso talhão como um sistema, tá? E quando a gente fala em sistema, a gente tem entradas do sistema, a gente tem um processamento e a gente tem as saídas, né? Então a gente precisa entender que a entrada do sistema, pessoal, é a cultura que antecede, tá?
Então, fundamental a gente conhecer qual é a cultura que antecede a cultura principal da minha safra. Tá? Entender todos os processos que interferem durante o desenvolvimento dessa cultura, né? E o pós-colheita também. Né? Fundamental a gente fazer o manejo de pós-colheita. Até porque, afinal de contas, eu começo a construir a minha produtividade no pós-colheita da safra anterior. Tá? Aqui a gente está mostrando algumas imagens, né? Onde a gente sabe que o equilíbrio de tudo isso, a base de tudo isso, é a cobertura. Tá? A diversificar as espécies, diversidade de cobertura, cobertura verde. Né? E quando a gente fala em plantio direto, a gente tem que falar em plantio direto na palha. Então é um sistema de plantio direto na palha. O plantio direto ele foi criado, né, com esse objetivo, e não de fazer simplesmente depositar a semente no solo descoberto. Tá? Pessoal, a discussão hoje, com certeza, não é mais em fazer ou não o plantio direto, e sim em fazê-lo com qualidade. Né? E isso significa, pessoal, uma adição contínua de carbono orgânico no nosso solo. Tá? Já é de conhecimento de todos, da maioria, de que o sistema, para que ele funcione, ele precisa de pelo menos 10, 12 toneladas de matéria seca por ano, na média dos anos, nesse sistema. Tá? Se a gente trabalhar unicamente com uma cultura de verão, por exemplo, a soja, e deixar em pousio essa minha área no inverno, talvez eu tenha 2, 3 ou 4 toneladas de matéria seca no ano. Se eu inserir uma cobertura de inverno com uma aveia, eu posso elevar isso para 6 ou 7 toneladas no ano. Para que esse sistema tenha equilíbrio, eu preciso de 10 ou 12 toneladas de matéria seca. Tá? E aí entra a grande importância da cultura do milho no sistema. Tá? O milho é aquela cultura que consegue deixar de 10 a 15 toneladas de matéria seca num único ciclo. Se ele entrar nesse sistema a cada 3 ou 4 anos, juntamente com a soja, que é a principal cultura aqui do Rio Grande do Sul, associada com uma cobertura de inverno, eu consigo ter na média de 3, 4, 5, 10 anos, uma média de 10 toneladas de matéria seca por hectare. O que é fundamental para que esse sistema de plantio direto funcione de forma sustentável. Tá? A rotação de cultura, pessoal, também, para não ser redundante aqui na comunicação, acho que é conhecimento de todos a importância da rotação de cultura, tanto do manejo de pragas quanto daninhas, doenças. É fundamental também que esse sistema tenha rotação de culturas. Tá? Um outro ponto que eu não quero deixar batido, que é a importância da água. O Antônio foi também muito feliz quando comentou da água. Né? O Rio Grande do Sul tem água, tem um índice de chuva aí bastante interessante, né? E nós muitas vezes não estamos aproveitando isso. Eu diria que na maioria das vezes, quando a gente vai falar com o agricultor, trazer um exemplo prático, a gente faz um bom posicionamento de manejo, de adubação, de posicionamento de uma cultivar de um híbrido, e uma resposta vem do produtor. De que adianta fazer tudo isso se depois não chover? Né? Então talvez o principal fertilizante é a chuva. E nós muitas vezes não estamos aproveitando isso. Eu trabalhei na faculdade por 3 anos e meio, eu trabalhei com chuva natural, erosão por chuva natural e chuva simulada. Né? Então a gente tem um pouquinho de propriedade para falar sobre isso. E o que a gente tem notado no solo do Rio Grande do Sul, principalmente nessa época, agora de começar a entrar a cultura de inverno, a gente entra com uma semeadora, com espaçamento reduzido entre linhas, desenvolvimento do solo, com baixo índice de palhada, que a gente está vindo da maioria das áreas de uma cultura da soja, que está no período de pousio, a erosão está muito acentuada. Né? E aí a gente pega o solo para piorar um solo compactado, aí chove 30 milímetros, vai saturar a camada superficial e começa a erosão. Muitas vezes chove 100 milímetros em 2 horas e a água que eu consigo reter no solo é menos do que 30 milímetros. E esse bem tão precioso para a nossa produtividade a gente está deixando ir embora. Né? Então a gente da equipe comercial, nós estamos olhando isso, pensando em ajudar o agricultor a produzir mais. Porque a gente sabe do potencial também que o nosso produto bem posicionado tem e da importância do produtor olhar tudo isso como um sistema. Quando a gente passa para o próximo slide, só para ter uma ideia, algumas espécies de cobertura que são viáveis à utilização aqui no Rio Grande do Sul e algumas espécies que a gente considera como adubação verde que também pode ser usada como cobertura.
As de cobertura, normalmente, uma relação CN mais longa, ou seja, uma palhada mais duradoura no meu sistema. E as que a gente pode falar como adubação verde, normalmente como agregando nitrogênio no sistema, que são normalmente leguminosas, uma relação CN um pouco menor, integrada um pouquinho mais. A importância de trabalhar sempre com duas, com gramíneas, com leguminosas, seja no verão, seja no inverno, aumentando a minha biodiversidade, diversificando o sistema radicular, eu aumento a minha biodiversidade de micro-organismos no solo, com isso eu começo a melhorar também a minha estrutura do solo, que está diretamente ligada a isso, e eu começo a aumentar também a minha infiltração de água no solo. Tá? Então esses fatores todos são fundamentais para que a gente realmente tenha o nosso sistema funcionando e com alta produtividade. Pessoal, só aproveitando aqui o gancho que vocês estão falando, fantástico, né? Alô? Está escutando? Sim. Alguns manejos, algumas propriedades. Forma simples e rápida. Melhor sistema de produção. Nossa, agora a gente está entrando com os mix de coberturas, graminhas, leguminosas, pensando em trabalhar em perfis e reciclagem de nutrientes de uma forma diferente, em raízes. Mas, pessoal, melhor resposta hoje fazer essa associação aveia e nabo. No final, quando eu pego, se eu pegar o aporte de final que vale é isso aqui, e eu tiver essa concentração, eu estou deixando no solo pelo menos uns 100 kg de DNAs, utilizando de uma forma via aveia preta. Outra coisa, relação CN. O que isso indica quando vocês olham em relação a manejo de dessecação? Quanto maior a relação CN da gramínea, mais o tempo, mais longo o período que eu preciso dessecar, para ela não influenciar na minha produtividade. Se eu deixar de secar uma graminha 15 dias antes e plantar uma cobertura em cima, um milho, se for uma soja, a soja precisa, após o trigo, mas que seja uma soja, ela vai estar ainda imobilizando nitrogênio. Ou a planta sofre aquele distúrbio, enquanto a planta não está por distúrbio, quando ela acontece, tomar água. Ela tira água do sistema. Se ela não tira água do sistema, ela está levando nutrientes. Pessoal, o seu manejo em vários trabalhos, acho que vai ser mostrado aqui, mas no final, perder 10 sacos de milho quando não dessecou antes. Isso é o que acontece. Então, eu acredito que muitas vezes a gente está pensando em tecnologias absurdas que está para vir, só que a gente não está fazendo básico. Manejo básico dentro da propriedade. Nós tivemos ontem, falamos em irrigado é interessante. Só que olha a relação CN, o que é a concentração CN por tonelada de irrigado? Nós estamos falando de 18,7, do lado 26. Se eu misturar nada com aveia, mais 16 por tonelada. Se eu chegar a essa associação aqui, conseguindo umas 6, 7 toneladas, faz o cálculo quanto milho, uma cultura posterior, e para o milho produzir 1 tonelada, para mim produzir, pensar em 12 toneladas, nós estamos falando quase 300 de TN, que a planta precisa absorver o solo de uma maneira ou outra. Não vou botar 400, vou botar 1000 kg de ureia, lógico que não. Vai fazer manejo. Se tu fizer esse manejo, que é simples dentro da tua propriedade, fizer um bom manejo de inverno, com adubações, não adianta simplesmente eu jogar uma aveia, e vou mostrar para vocês também, eu botar pelo menos lá um sulfato, um supercídio, alguma coisa, preciso colocar nessa cobertura. Depois posteriormente, uma cultura dele, um milho, ou seja, ou soja. Mas é fundamental, pessoal. Nessa região, não, por favor, não me tire a aveia preta do sistema. Outra degradação do nabo para uma leguminosa, você tem uma relação CN mais baixa, é muito rápido. Daqui a pouco vai ficar sem cobertura no teu solo. E aí, se eu tenho um estresse que eu tiver cobertura, qual é a planta que vai sentir? Primeiro, lógico, eu sei que eu vou ter muitas vezes só com leguminosa, eu vou ter uma proteína maior. Mas se eu tiver uma pote de uma graminha associada com uma leguminosa, eu consigo não ter muito mais nada. Pessoal, a gente quer trazer um gráfico que é bem interessante, expressa isso que o Antônio citou agora há pouco também, e que é a realidade que a gente tem notado no campo. A gente está trazendo uma informação, isso aqui é interno, tá? Mas foram alguns anos de estudo para chegar a esse resultado, onde a gente tem aqui diferentes sistemas, onde a gente tem apenas soja e pozil no inverno, ou soja, verão e trigo no inverno, ou um sistema que funcionando com milho
né? Soja, milho e cultura do inverno. Tá? A gente pode ver, aqui que a gente quer mostrar é o ganho da produtividade da soja utilizando o milho no sistema. Né? Então, olhar para o sistema, uma visão um pouquinho mais ampla, uma visão 360. Tá? E não apenas olhar para a cultura em questão, tá? A cultura do ano atual. Então, isso aqui a gente tem relatos na prática de agricultores que vêm trabalhando com milho no sistema, né? A gente tem exemplos para citar. E o próprio agricultor traz essa informação para nós. Então, quem está fazendo hoje é exemplo, né? E acho que é algo que nós, como profissionais, poderíamos explorar mais, né? Seguir, usar mais os exemplos que a gente tem aí ao redor e usar essas boas ações, boas atitudes que esses agricultores têm de trabalhar o milho no sistema para disseminar através desses resultados. Então, a gente olha a ganho de até 34% na produtividade da soja de quem usa milho no sistema. Então, isso que realmente é o fundamental de olhar e entender isso como olhar para o sistema. Pessoal, agora você chama o Marcelo para falar um pouco de uma parte de nutrição de plantas e manejo. Provavelmente vocês já viram esse slide, né? Ele é bem antigo, na verdade, mas como o próprio Antônio falou, a gente precisa fazer o arroz com feijão bem feito, né? A gente não está fazendo arroz com feijão bem feito. E a adubação nada mais é do que o que é exigido pela planta, e se eu quero colher mais, discriminar mais rentabilidade, eu preciso investir mais, a planta vai exigir mais, então ela vai ser necessário mais nutrientes. Menos do que tem no meu solo, né? Vezes um fator de correção. Então esse slide não tem nada de novo nesse sentido. Ou seja, se eu quero colher mais, eu vou ter que colocar mais fertilizante, eu vou ter que colocar mais nutrientes. De qual forma que eu vou colocar, a gente tem que decidir qual é a melhor forma. Talvez o nitrogênio seja a melhor forma a colocar, como o próprio Antônio exemplificou anteriormente, com coberturas vegetais no ciclo anterior. E a lei do mínimo, ela tem mais de 200 anos, né? Vocês sabem muito bem que o elemento em menor quantidade vai ser o que vai aumentar a minha produtividade. Por isso que eu falei no começo da outra fala que a gente tem que ter uma visão completa do todo. Não adianta só eu falar em fósforo, potássio. Onde que está o enxofre? Eu estou prestando atenção nos outros meus alimentos ou eu estou negligenciando eles? Se eu faço uma calagem superficial, eu vou estar imobilizando alguns micronutrientes. Aliás, quem pôs o nome de micronutriente foi muito infeliz. Micronutriente dá uma intenção que é menos importante. Ele não é menos importante, ele só é necessário em menor quantidade, mas ele também é necessário. Todos esses elementos aqui são essenciais, ou seja, se faltar qualquer um desses elementos, a planta não consegue completar seu ciclo. Se faltar bola no teu solo, não adianta nada ter um caminhão de fósforo lá que não vai substituir. Ou seja, a gente precisa ter essa visão holística, olhar como um todo. Ontem, infelizmente, eu não assisti a palestra do professor Costa, mas ele mostra um slide muito significativo na palestra dele. Ele fala que assim, cada vez mais a gente tem menos proteína ou menos N na soja, quando a gente põe em grãos. E aí, por que a gente tem menos N na soja? Porque a gente não está colocando um micronutriente, molibdênio, que é responsável por uma boa transformação de nitrogênio dentro da planta. Ou seja, a gente não pode negligenciar nenhum dos nutrientes. A gente tem que olhar todos eles. E quando a gente fala, às vezes, em agricultura de precisão, a gente está pensando só, é a calagem, é a fosfatagem, é fornecer potássio. A gente tem que olhar todos os outros nutrientes. Tem que olhar de forma mais adequada. Quando a gente olha os outros nutrientes, a gente tem que saber o momento de aplicar todos eles. A planta não necessita de todos eles no dia zero. Ela nem tem raiz para absorver. Se vocês forem olhar nesses gráficos, eles mostram que a marcha de absorção de macronutrientes em soja. Em azul são os grãos, em vermelho são as vagens, em amarelo são pecíolos e caule, e em verde as folhas. Vejam que o pico de absorção inicia no V4 para todos esses macronutrientes. Por quê? Até V4, a planta de soja está preocupada em fazer o quê? Fazer raiz. Ou seja, até lá ela está fazendo raiz para começar a absorver esses nutrientes. O dreno principal dela é raiz.
E se eu tiver algum impedimento, como o Antônio vai mostrar mais para frente, eu não vou ter raiz suficiente para absorver todos esses nutrientes. Se eu não tenho raiz suficiente para absorver todos esses nutrientes de água, minha produtividade vai cair. Depois que ela começa a absorver esses nutrientes, né, aí o milho também tem toda a importância, também tem a marcha de absorção do milho, né? Você tem que ter depois na soja, você tem outro pico de absorção, que é a hora do enchimento de grãos. No enchimento de grãos, ela também vai ter um pico de absorção. E ela começa a remobilizar alguns nutrientes que são possíveis remobilizar dentro dela. Veja nitrogênio, por exemplo, veja fósforo. Começa a cair os teores de fósforo nas folhas, nos talos, nos pecios e passa a começar a ter nos grãos, acumular nos grãos, onde que a gente vai querer. Mesma coisa no nitrogênio. E outros nutrientes não se remobilizam, como o cálcio. O cálcio está na parede celular das células. Como que ela vai tirar cálcio de dentro da parede para remobilizar? Então, em alguns casos, faz sentido aplicar outros nutrientes no enchimento de grãos, no fim do ciclo. Esse conhecimento vocês precisam ter. Saber quais nutrientes são necessários para as plantas e em qual momento eu tenho que aplicar. Não é simplesmente chegar e falar assim, agora eu vou colocar só fósforo, agora eu vou colocar só potássio, agora eu vou colocar só bola. Tem que saber o momento. Esse conhecimento eles têm que ter. E quando a gente fala do milho, cada cultura tem sua marcha de absorção, sua necessidade de nutrientes, também é importante a gente entender. O milho tem que fazer parte do sistema de produção. O Sidney falou muito bem a respeito disso, né? E definição do potencial produtivo do milho é bem no início. Você precisa ter esses nutrientes logo no começo. Você tem que ter uma quantidade mínima desses nutrientes. Você tem que ter no mínimo 40 kg de nitrogênio ali. Se você não tiver, não adianta nada fornecer esse nitrogênio todo lá para o final do ciclo, que você não vai ter a mesma resposta. Então a gente precisa conhecer muito bem a marcha de absorção desses nutrientes e o momento para aplicar. E nenhum mapa de fertilidade vai dizer o momento certo de aplicar. Isso vai estar no conhecimento de vocês, vai estar no conhecimento do técnico. E cabe a vocês e a nós convencer o agricultor a fazer essa aplicação no momento certo. Eu fico estarrecido, o Antônio trouxe um dado aqui, eu nem sabia que a menor produtividade de milho era aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou te trazer outro dado, Antônio. O Rio Grande do Sul foi um estado que inventou o inoculante de soja, Bradyrhizome para soja. Mas é o estado que menos usa inoculante no Brasil inteiro. Como a gente quer ter altas produtividades, se a gente não coloca um insumo que é barato, custa, sei lá, 2, 3, 4, 5 reais por hectare e dá uma resposta fantástica. Então a gente tem que começar a repensar nossos conceitos. E quem vai repensar esses conceitos e levar isso para o campo são vocês, somos nós. Pessoal, a gente trouxe apenas um slide bem interessante, e mais ou menos fazendo apanhado, vocês veem que a gente está falando do sistema de produção, nós começamos no pós-colheitas e vamos terminar no plantio, mais ou menos assim vai ser a nossa apresentação, para ter uma sequência, para vocês terem uma sequência de raciocínio. Tá? Mas dê uma olhada nos fatores essenciais para o rendimento, extensão do sistema reticular. Quais são os impedimentos que eu estou tendo dentro da minha propriedade? Eu preciso começar a caminhar e arrancar preciso começar a caminhar, arrancar a raiz, olhar como é que está os ovos da soja, como é que está no sistema reticular do milho. A gente tem que começar a ter esse costume de estar caminhando. Nós precisamos, só fica olhando para a parte aérea, pessoal, você precisa começar a olhar para baixo. Preciso, de vez em quando, fazer uma trincheira da minha área. Um ponto da minha área para me olhar, cara. Como é que está o perfil do meu solo? Mas dá trabalho, os caras fazem. Depois você tem que ter tempo mais fazer novo. Análise de solo, só análise de solo não fazer a cada 5 anos. Análise de solo tem que ter uma repetição, pelo menos a cada 2, 3 anos, tem que estar fazendo. Está fazendo correção, está adiantando, não está adiantando. São investimentos que a gente precisa fazer dentro da propriedade para eliminar esses tipos de problemas aqui. Não adianta eu estar trabalhando com as melhores tecnologias, com os melhores germoplasmas, com o melhor maquinário, se eu estou pecando no básico. Por isso a gente trouxe apenas de curiosidade para vocês verem. Eu preciso realmente ter uma raiz. Uma raiz, puxando uma raiz de soja, uma raiz de milho. Se eu conseguir um método de raiz. Tenho dados, se eu tiver um período de estiagem de 22 dias, vocês não tem 0% de perda. Se eu tiver uma raiz com
40 centímetros de estrutura, de volume, em uma semana já tem 10% de vento. Então, olha o importante que a gente vê a raiz. Como a gente falou no início, não se esqueça, a planta ela não come, ela bebe água, precisa bastante raiz para ela tomar mais água. Quanto mais raiz, volume tiver, mais ela toma água. Se ela toma mais água, ela está colhendo nutriente. É simples assim. A base é essa. Não tem muita, não tem grave, cara, essa é a base. A gente vai falar um pouquinho agora, isso aqui é fundamental, pessoal. Manejo integrado de pragas, manejo integrado de plantas daninhas e manejo integrado de doenças. Cara, isso aqui é uma coisa, cara, lá atrás. Só que as perdas que a gente tem dentro das propriedades, baseado em NICT, é impressionante. Não, pessoal, não são perdas poucas. A gente está chegando a áreas de 25, 30% de perdas que não foi feito isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes o consultor técnico não foi no início, não foi no momento certo na propriedade para tomar a decisão. Então as tecnologias estão vindo, estão cada vez nos tirando mais fora da propriedade. Pô, mas tolerante ao glifosato, agora vai vir uma soja tolerante ao ginkgo. Cara, simplesmente eu não vou mais entrar na propriedade. Daqui a pouquinho, cada vez mais gente tolerante a N doenças, o pessoal precisando estar na propriedade. Aqui eu vou gostaria de chamar aqui para falar um pouco o Johnny, e aí ele vai estar conversando um pouco com vocês mais essa parte da situação atual de plantas daninhas, como ele está vindo de resistência a nível de Brasil. Tá? Obrigado, Antônio. Bom dia. Vou trazer alguns pontos sobre mais alguma coisa para a gente olhar nesse sistema produtivo. Acho que o Antônio foi muito feliz em introduzir aí a importância que a gente tem falando de plantas daninhas, manejo integrado, né? Não só de plantas daninhas, de pragas, de doenças, mas de tudo isso dentro do sistema para incrementar a produtividade. E um ponto que chama a atenção, eu trabalho com Intacta, estou me ouvindo aí? Trabalho com Intacta há 7 anos já, e a gente pensa muito em Intacta, o agricultor pensa muito em Intacta em função do benefício, da tranquilidade de proteção para a lagarta. Mas a gente precisa pensar em produtividade. Isso é um ponto que realmente chama atenção. Não vou mais na lavoura monitorar porque aquela área é intacta. Assim também é nas biotecnologias de milho, né? Não, a gente precisa monitorar, a gente precisa acompanhar, precisa fazer as boas práticas, fazer recursos, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente.